Olá pessoal, hoje eu vou gravar esse vídeo mais por causa de perguntas sobre um determinado medicamento que eu tenho ouvido no consultório com frequência, que são as novas terapêuticas para a doença de Alzheimer, os anticorpos monoclonais, as terapias anti-amiloide, que estão sendo utilizadas principalmente nos Estados Unidos, e eu tenho muitos parentes de pacientes que me questionam em relação à possibilidade do uso desses medicamentos novos. Em 2021 foi lançado no mercado, a Food Drug Administration, que é a agência regulatória de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos, liberou a comercialização. Surgiu então ali o aducanumab, foi o primeiro, mas em decorrência da falta de segurança do medicamento, ele foi descontinuado comercialmente em 2024. Atualmente nós temos dois aprovados pelo FDA. Nós temos o lecanemab e nós temos o donanemab. São dois anticorpos monoclonais. Então, terapias anti-amiloide, esses anticorpos eles se ligam à proteína beta-amiloide do cérebro, depurando, retirando, então, a carga de proteína beta-amiloide do cérebro das pessoas com doença de Alzheimer. Bom, esse remédio, já utilizado há algum tempo, mostrou algumas coisas interessantes. Primeiro que tem um certo grau de eficácia realmente, mas é um grau de eficácia baixo. O lecanemab, por exemplo, ele reduziu a velocidade do declínio cognitivo em 27,5% ou 27% após 18 meses de uso. Mas quando vai para os questionários de impacto clínico, não houve impacto clínico significativo. E assim também foi para o donanemab, que teve ali uma redução ainda um pouco maior da evolução do declínio cognitivo, mas com impacto clínico muito modesto. É interessante que esse medicamento ele foi experimentado aí e houve algum resultado em pacientes com Alzheimer na fase muito inicial, ou até mesmo pacientes com comprometimento cognitivo leve, que é uma situação imediatamente pré-Alzheimer. Então, isso é um detalhe importante, um medicamento que deve ser usado em fase muito inicial. Os problemas foram os efeitos colaterais, que são significativos e importantes. Alterações relacionadas a depósito de amiloide no cérebro, que os ARIA, que são os Amyloid Related Imaging Abnormalities, que são as alterações ali de imagens relacionadas a amiloide, aconteceram com muita frequência e às vezes de forma muito séria. Então, no uso ali do lecanemab, quase 18% das pessoas tiveram alguma alteração dessa magnitude, e no donanemab, praticamente 30% ali tiveram algum tipo de alteração importante na estrutura cerebral, inclusive com óbitos. Alguns óbitos foram relatados no acompanhamento desses pacientes. Bom, então, o que a gente tem que entender é que é um remédio que realmente ele é revolucionário, é um remédio muito específico para a doença de Alzheimer, mas que ainda não tem um padrão benefício-risco significativo. Os benefícios são pequenos para o tamanho dos riscos. Claro que muitos outros estudos vão ser utilizados para que a gente vá tendo uma ideia melhor sobre o uso desses medicamentos. É claro que esses pacientes são muito bem acompanhados, então é feito genotipagem, feito biomarcadores, ressonância magnética seriadas, enfim. Então,
a gente espera por mais resultados significativos. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente não tem utilizado, tá? E por que não? No Brasil tem alguns desafios a mais. Primeiro, o impacto modesto que esse remédio mostrou na qualidade clínica do paciente e o preço muito alto. Então, o lecanemab, por exemplo, ele vai custar em torno de $25 mil por ano e o donanemab cerca de $32 mil ano, né, quase R$200 mil por ano. Então, realmente é algo muito pesado para o SUS em termos financeiros, né? Uma coisa muito interessante também é que no Brasil a maioria dos casos são diagnosticados tardiamente, principalmente pela morosidade do SUS, né? O indivíduo primeiro passa por um clínico, que depois encaminha para um neurologista, leva um tempão para chegar ao neurologista. Então, normalmente o diagnóstico é feito mais tardiamente. E para esses pacientes com a doença de Alzheimer moderada ou severa, esses anticorpos monoclonais, essas terapias anti-amiloide, não mostraram melhora significativa. Na verdade, eles precisam ser utilizados em fases iniciais da doença. Bom, terceiro é que para se utilizar, a gente precisa ter a infraestrutura, né? Nós temos que ter o acesso às ressonâncias seriadas, aos biomarcadores, à genotipagem. Isso é importante porque os pacientes que têm apolipoproteína I4 em homozigose, né, essas pessoas, esses pacientes têm uma chance maior de riscos de lesões cerebrais graves com a utilização dos medicamentos. Então, é necessário que para se usar esse medicamento, que antes tem essa genotipagem, isso é caro. Bom, outra coisa muito importante é a baixa representatividade populacional, né? Se a gente pensar que foi feito lá nos Estados Unidos, então esses resultados dizem respeito aos americanos do norte, né? Geralmente os caucasianos. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser o resultado no Brasil. Então, aqui é necessário que se faça estudos, é muito importante que sejam feitos estudos nos grandes centros de pesquisa do Brasil, para aí, então, a gente poder saber se o remédio realmente vai trazer benefício, se esses benefícios suplantam os riscos que são significativos. Então, não é uma realidade ainda para a gente, né? Portanto, a magnitude dos benefícios da terapia anti-amiloide ainda são incertas, né? Com poucos benefícios clínicos, gastos financeiros elevadíssimos e riscos significativos de efeitos colaterais graves. Então, vejam só que não é nada de tão fantástico o remédio. É um avanço, sim, mas a gente precisa de mais evidências, talvez novos anticorpos monoclonais cheguem logo aí no mercado, para que a gente possa utilizar nos nossos pacientes aqui no Brasil. Por enquanto, doença de Alzheimer não tem cura. Esse remédio mesmo mudando ali relativamente bem a velocidade de progressão, né, mas longe de ser cura, nada de cura. Os pacientes continuaram piorando. Por isso que nós devemos continuar insistindo, batendo na tecla da importância do bom estilo de vida, para que dessa forma a gente consiga reduzir os riscos de desenvolver a doença de Alzheimer. A gente precisa conhecer muito sobre os estudos da The Lancet Commission, a principal comissão mundial que estuda demências, conhecermos ali os 14 fatores que são importantes para o surgimento da doença de Alzheimer e combatermos esses fatores, como diabetes, hipertensão,
sedentarismo, né, a dieta adequada, etc, etc. São 14 fatores importantes. E atuando bem nesses fatores, a gente consegue reduzir em mais de 50% o risco de ter a doença de Alzheimer. Então, o forte de combate ao Alzheimer, infelizmente, ainda não é o tratamento, mas sim a prevenção. Tá? Muito obrigado por assistirem.